E a Gisele entrou nessa questão da análise de mercado, trazendo essa questão de usar os mais vendidos para validar a sua ideia antes da publicação, e a gente parte para o próximo bloco, que traz o que? A engenharia da visibilidade. Gente, tem um escritor que chegou para a gente aqui na editora e falou assim: eu quero colocar meu livro na Amazon, porque lá na Amazon dizem que vende. Se você não souber como cadastrar o livro na Amazon, se você também não ofertar o seu livro, não adianta achar que o seu livro vai ser encontrado nas centenas de livros do mesmo tema na mesma prateleira. O seu leitor ele precisa ser pescado. E daí a gente tem a questão do algoritmo, se você vai jogar ele para dentro de uma livraria digital, seja na Amazon, seja em outra plataforma, né, que é usar as categorias e palavras-chave de forma estratégica. A gente chama de SEO dos livros, para livros, né, que é o Search Engine Optimizer, ou seja, a otimização do conteúdo, de pesquisa de conteúdo, né? E aí o que acontece? Engenharia de otimização de pesquisa, no caso. Se eu não souber definir palavras-chave certeiras para que o meu livro seja encontrado dentro de centenas, milhares de livros, se eu não souber usar uma boa categoria, se eu não tiver a categorização correta do meu livro, pode ser que ele nem chame a atenção. Pense bem, a gente falou de capa até agora, só que a gente também tem que pensar que se eu vou colocar na Amazon, eu preciso ter algumas características, eu preciso trazer algumas estratégias que meu livro vai ser altamente pesquisável, para que ele seja encontrado no algoritmo de pesquisa quando o teu leitor for lá e pesquisar, por exemplo, livro sobre vendas. Se eu colocar livro sobre vendas, quem que vai aparecer na lista primeiro? Os livros que tiveram a categorização e as palavras-chave certeiras. Então, quando você coloca o seu livro numa Amazon ou numa outra livraria qualquer, as pessoas responsáveis por esse caminho de publicação precisam entender o que realmente o seu livro entrega, quais são as palavras-chave. E palavras-chave não é colocar a palavra igual do outro livro para ficar concorrendo. Você precisa, sim, desenvolver um bom tema, você precisa ter uma boa capa, ter uma boa hierarquia de conteúdo, mas pensar em que palavras-chave que vão trazer o público certo para dentro do seu livro, para adquirir o seu livro. Quais são as categorias que vão chamar a atenção do seu livro? Quando o seu leitor, quando o seu público for buscar o seu livro dentro da plataforma, né? E da mesma forma, né? Agora indo para uma analogia do livro, de você comprar um livro físico, perceba como quando você está indo numa livraria física, a capa ela faz total sentido chamar a atenção, tem que ter uma hierarquia de conteúdo boa, tem que ter uma cor que chame a atenção. Se o seu livro desperta uma autoridade, se você tiver um prefaciante que tem autoridade, se o seu livro já foi vendido mais de 1.000 cópias, isso gera a autoridade. Agora, indo para o mundo digital, além da capa ter todos esses elementos, eu preciso saber categorizar, eu preciso saber quais são as palavras-chave que serão certeiras e assertivas para chamar a atenção de um público que eu estou querendo buscar. A gente falou lá no começo da live que a gente precisa ter o público, mas também de nada adianta eu definir o meu público se eu não tiver uma boa categorização, se eu não tiver um bom cadastro de palavras-chave que visam resolver a questão da invisibilidade do seu livro, né, Gisele? Exatamente, né? E aí a gente entra também na questão que hoje os escritores eles não são mais dependentes exclusivamente das livrarias físicas, né? Hoje, você estar numa vitrine de uma loja, de uma livraria, dentro de um shopping, dentro de uma galeria, é legal? É, muito legal. Mas você estar no topo da lista do Google, por exemplo, né? A pessoa te procurar o título do seu livro e conseguir te encontrar no Google,
às vezes é mais importante até do que você realmente estar numa livraria física. Por quê? Porque, principalmente depois da pandemia, tem muita gente que prefere comprar livros e outras coisas do conforto do celular. Tem gente que gosta, sim, ainda, que frequenta livrarias, isso é muito bom, os leitores continuarem frequentando as livrarias, elas se reinventaram para continuar recebendo, mas muita gente compra na internet. Então, a gente tem que entender que existem vários canais para que a gente possa fazer a venda desse livro. Quando a gente fala de canais, é sim a livraria física, é um momento de palestra que a gente vai falar para vocês mais um pouquinho mais para frente, é você ter a disponibilidade de ter uma livraria, às vezes, parceira sua, para que você possa dispor o seu livro lá. E o que é bacana quando a gente fala de livraria física? Você começa nas livrarias da sua própria cidade. E à medida que você for crescendo e for ganhando e for sendo conhecido, você começa a expandir. Você não precisa sair distribuindo para o país inteiro, porque por mais que exista a internet, eu sou um escritor do Sul, nem sempre a pessoa lá do Amazonas vai olhar para o livro e vai saber quem sou eu para comprar um livro meu. Entende? Então, a gente tem que ter, sim, isso muito claro para a gente, que nem sempre a gente ter o livro distribuído pelo país inteiro é realmente uma vantagem. E, às vezes, a gente ter a venda com exclusividade em alguma livraria física traz para a gente muito mais autoridade, né? A gente vai falar de autoridade, o nosso próximo ponto é a gente falar de autoridade, mas primeiro a gente quer terminar essa questão assim de você entender que sim, que você tem que aparecer na rede social, principalmente para alcançar quem? Os leitores que ainda não te conhecem, né? E aí a gente também pode falar para vocês que tem outras formas de você aparecer na internet, e o tráfego pago para escritores é uma dessas. Né? Ele vai permitir que você consiga direcionar o seu livro para que ele apareça para o leitor que você quer. E daí a gente volta ao começo da live, quando a gente diz assim, ó, você sabe para quem você está escrevendo? Porque se você souber, se for muito claro para quem você escreve, você sabe para quem você vai anunciar este livro, né? Então você consegue sim, não precisa necessariamente fazer sozinho o seu tráfego, mas você pode contratar um gestor de tráfego e dizer assim, ó, eu sei exatamente para quem o meu livro vai interessar, para que eles façam campanhas, eles te ajudem a investir de forma inteligente o seu dinheiro para que o seu livro alcance, sim, o público que você procura, né, Jeff? Trazer os leads qualificados, os leitores qualificados, né? Quando você vai investir no tráfego pago, se você não sabe para quem é o teu público, a gente vai trazer a analogia de que se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí, se você não sabe qual é o público certo, se você não definiu lá no início do livro quem era o seu público que você gostaria de atender, qualquer público serve. E aí, qual é o problema da gestão de tráfego para escritores? Quando eu não sei definir quem é meu público, quando eu não defini lá no começo, quando na estrutura do livro, eu vou ter muito gasto, vou ter um investimento muito alto, e aí o que acontece? A lucratividade da venda do seu livro ele vai ralar abaixo. Então, tenha em mente que todos os passos, todas as dicas, todos os insights que nós estamos falando aqui trazem exatamente o quê? O tema central desse livro. Por que seu livro não vende? E por que a maioria das pessoas não vendem mais do que 100 livros? Justamente por uma série de fatores que a gente está trazendo aqui e que talvez passam despercebido. E aí entra aqui algo que a gente já sempre falou. Saiba trazer profissionais, saiba ter pessoas, empresas que conheçam o caminho para que seu livro ele se transforme. Você precisa saber se posicionar, você precisa ter pessoas que saibam o que estão fazendo, né? E você também, acima de tudo, precisa entender o que você quer e aonde você quer chegar com esse livro, né? E aí nós vamos para o próximo ponto, né, Gisele, já caminhando para o fim desse bloco, que é a questão do poder do grátis, né? Algumas estratégias de degustação, como, por exemplo,
Você precisa se posicionar, estar na rede social, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no maior número de redes sociais, divulgando o seu livro. E aí, talvez, uma forma de você buscar e conquistar novas, talvez não, a certeza de buscar novos leitores é você dar uma pequena degustação do livro. A própria Amazon hoje já faz isso. Quando ela vai vender o seu livro, as primeiras páginas do seu livro, ela já permite que o seu leitor leia para quê? Para que ele entenda o que ele está comprando. E aí você precisa ter essa estratégia também de trazer o livro gratuito para quê? Para ser o gerador de vendas futuras. Você precisa ir para a rede social e, quem sabe, fazer uma live e ler um trecho de um capítulo e explicar qual é o objetivo do seu livro, para que o seu público-alvo entenda o que você quer e aonde você quer chegar e, principalmente, como você quer chegar. Então, essa estratégia de trazer o tráfego pago para, sim, encontrar leitores qualificados é uma estratégia importante, mas também a outra estratégia do poder do grátis, de disponibilizar uma parte, um capítulo do seu livro, as primeiras páginas do seu livro, faz o quê? Que o seu livro ele se torne conhecido e as pessoas sintam, os seus leitores sintam segurança que eles estão comprando um livro que realmente vai fazer com que eles sejam transformados, que realmente traga um maior conhecimento para a vida desses, né?